Bom, nós falamos aqui, meus irmãos, que nossa raiz está lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, quando o Espírito Santo desceu sobre aqueles 120, todos foram cheios do Espírito Santo, e a partir dali então é o nascimento da igreja. A igreja não nasceu em Roma, a primeira igreja não é a católica, e a igreja nasceu em Jerusalém, e nós até hoje fazemos parte desse corpo. Amém? Muito bem. E entendemos também que da Reforma Protestante até o início do século XX, em 1900, foram 300 anos de ausência de busca ao Espírito Santo, como descrito no livro de Atos. E aí então Deus levantou um homem, e esse homem chama-se Charles Fox Parham, um homem de Deus, se colocou em seu coração de buscar a Deus e levar as pessoas, aos crentes, a uma experiência de buscar o Espírito Santo e ser batizado com o Espírito Santo, como lá em Atos. E interessante que ele deixa bem claro nos seus ensinos que a evidência inicial de uma pessoa batizada com o Espírito Santo é que ela falaria em novas línguas, tá? Ele é considerado o pai do pentecostalismo, que nós chamamos de clássico. Por que é clássico? Porque é a mesma experiência que os apóstolos tiveram. Quem norteia a nossa experiência pentecostal não é o irmão, não é a irmãzinha de oração, mas é a própria Bíblia. Lá em Atos 2, aquilo que eles receberam é o que nós estamos recebendo hoje também. Glória a Deus. E agora a gente quer falar sobre as razões de por que sou um pentecostal. Até porque vocês sabem que a nossa identidade pentecostal ela é muito criticada. Já teve muitas situações na mídia contra nós, mas você não deve se envergonhar de dizer eu sou um pentecostal. Já nos chamaram de tudo que é nome, já fizeram chacota com a gente, da nossa forma de crer, da nossa forma de explodir, da nossa forma de expressar o que sentimos, e já teve muita coisa. Só que nós não nos importamos com isso, porque na hora de ir para o campo missionário, não é o batista que está indo na maioria, é o pentecostal. Na hora de ir para o campo missionário, na sua maioria, não são os neopentecostais, somos nós, somos pentecostais. Então nós nos alegramos com isso, e você não pode ter vergonha de dizer que é pentecostal. Bom, em uma das obras que nós pesquisamos, chamada Até os Confins da Terra, uma revista da Escola Bíblica Dominical da CPAD, o autor ali, ele vai trazer uma menção de um livro que foi produzido em 1972, do pastor Gesiel Gomes, sobre por que somos pentecostais. E o pastor Gesiel Gomes traz 9 razões de por que eu sou um pentecostal. Primeiro diz assim, tenho consciência de que a igreja em seus primeiros dias, ela era pentecostal. Pois ela nasceu sob a experiência de um derramamento do Espírito Santo, com promessa de estender-se a toda a carne, e que sem dúvida alguma só findará com o arrebatamento da igreja. Então a primeira razão por que somos é que a igreja ela nasceu no Pentecoste. A igreja, para ela continuar como na sua origem, deve seguir esta regra. Deve seguir crendo no Espírito Santo, batizando no Espírito Santo, levando as pessoas a aprender sobre o Espírito Santo e tudo aquilo que o Espírito Santo trouxe sobre a igreja. Então ele de cara já mostra, olha, eu sou pentecostal porque eu estou numa igreja pentecostal. Eu sou pentecostal porque essa igreja pentecostal, ela nasceu lá no dia de Pentecostes. Então como é que eu não vou ser pentecostal? Se o nascimento da igreja foi no meio do fogo. Segunda razão importante aqui ele diz, eu aceito a doutrina dos apóstolos, como descrita em Atos capítulo 2, versículo 42. E tenho encontrado no Novo Testamento ensino a respeito da obra pentecostal, com tal ênfase na vida dos apóstolos, que não seria possível encontrar se eles não tivessem sido pentecostais.
Ou seja, nós não inventamos nada. Nós seguimos aquilo que está nas Escrituras. Ele está dizendo, olha, eu sou pentecostal porque eu aceito a doutrina apostólica. Os apóstolos, quando o Senhor havia ressuscitado, o Espírito Santo desceu sobre eles, quando eles foram pregar o Evangelho, eles pregavam esse Evangelho pleno. Ele pregava o Evangelho da salvação, Jesus salva. Ele pregava o Evangelho de poder, porque Jesus curava as pessoas. Ele salva, ele cura. Eles pregavam o evangelho de um revestimento de poder. Ele batiza com o Espírito Santo. E os apóstolos pregavam o fim, ele voltará para resgatar a sua igreja. Era o evangelho apostólico. Terceiro ponto aí. Por que sou pentecostal? Não posso ler Atos 2:1, 1 Coríntios 14, Atos 19 e outros textos e permanecer à margem do movimento pentecostal. Todos esses textos citados são importantíssimos porque mostra a manifestação do Espírito Santo na vida do crente. Irmãos, o que seria de nós sem o Espírito Santo? Nossa igreja aqui no Gramacho é uma igreja guiada pelo Espírito Santo. Nós não seguimos movimentos. O nosso pastor tem história de se levantar contra movimentos errôneos por aí, é dente de ouro, é cai. Nós não, nós seguimos a palavra, seguimos o que está lá em Atos. O que eles receberam, nós receberemos. O que o Espírito Santo e como usou eles, também usa a gente, usa a igreja. O quarto ponto do pastor Gesiel creio firmemente que a chuva serôdia que nos fala a Bíblia é o último derramamento do Espírito sobre a eleita, que assim prepara a noiva para a colheita, e eu desejo desfrutar as bênçãos do Evangelho completo até o momento final. Aqui, o autor de Até os Confins da Terra diz que o pastor Gesiel acredita que, assim como aconteceu na Rua Azusa, haverá ainda, olha, ele está em 72, ainda haverá um outro avivamento que vai ser derramado no Brasil. Quinto ponto, tendo buscado, recebido o precioso batismo no Espírito Santo, falei em línguas estranhas, tudo por misericórdia do Senhor, e agora não posso retroceder. Inclusive porque o batismo não é um fim em si, mas a porta aberta a outras gloriosas manifestações do Espírito Santo. Olha que preciosidade que este homem está dizendo. Eu não posso me negar, porque quem falou em línguas fui eu. Quem foi batizado? O reverendo falou ontem aqui no altar, nós não falamos em língua porque a gente determina, vamos falar em língua agora. Não, é um mover do Espírito Santo. Dentro de nós, gente. Aqui, ó, e explode. Por isso somos pentecostais. Falamos em outras línguas pela graça de Deus. Agora, o pastor Gesiel Gomes diz outra coisa importante. O batismo com o Espírito Santo, a porta aberta para outros dons. Nós não somos aqueles crentes que adotam aquela frase, deixa Deus, ser a vontade de Deus. Mas essa ser a vontade de Deus não é ser baseado na soberania. Não, é não deixar para lá. Não, para que vai insistir nisso? Deixa a pessoa sofrer do jeito que está sofrendo. Não, o Espírito Santo, meu irmão, ele é doador dos dons. Quando você pega Paulo escrevendo aos Coríntios, ele ali vai sistematizar e mostrar o seguinte, que o Espírito Santo, ele manifesta curas, milagres. O escritor sagrado Lucas, no livro de Atos, diz que Jesus Cristo operava no poder do Espírito Santo. Imagina, o próprio Cristo, o próprio Deus Emanuel, ele ia no poder do Espírito. E não é diferente da igreja, porque nós hoje não vamos através de um chá da tarde. Nós não vamos através de um psicólogo que a igreja tem que ter. Nós vamos através do poder, curando, libertando vidas, operando sinais e maravilhas. É o poder, e esse é a joia da igreja, gente. Sexta razão, as igrejas pentecostais dão ênfase singular à obra do Espírito Santo na atualidade. E a Bíblia é muito clara em afirmar que, durante a dispensação da igreja, esta estaria aos cuidados da terceira pessoa da Trindade. Certamente, ignorá-la é ignorar quem? Cristo. Você sabe por que o anticristo ainda não se manifestou? Porque o Espírito Santo está na igreja.
Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, diz que quando este se retirar, então o caminho vai estar aberto para o anticristo. Mas enquanto o Espírito Santo estiver em nós, na igreja, ele tem que estar retido. Você não pode aparecer. Por quê? Porque nós estamos com o Espírito Santo aqui. Isso é muito importante. Ele cuida da igreja. É ele que guarda a igreja. Amém? É ele que guarda a igreja. Então, hoje, você ignorar isso, está ignorando a Cristo. A sétima razão. As igrejas pentecostais são alegres, vivas, movimentadas e vibrantes. E eu sei que isso é plano de Deus, pois no princípio assim foi e no céu também o será. E é a Bíblia quem o diz. Ele está dizendo que ele é pentecostal porque ele não vem para um cemitério na hora do culto. Você veio para um culto sobrenatural. E é maravilhoso quando você chega nos nossos cultos, está tudo na mão do Espírito Santo. Quem dirige é ele. Porque se ora pra caramba aqui, ó. Há uma oração feita há alguns anos já aqui, através do nosso reverendo, que Deus deu a ele para nos ensinar pelo culto. A revelação, a inspiração, a iluminação das Escrituras. O culto deve ser como o Espírito Santo? É um culto que tem a pregação ou é um culto que deve ser direcionado para orações? E aí o Espírito Santo sente tão à vontade nisso, que aí quando o reverendo adentra ali ou orienta alguém, já está tudo orientado pelo Espírito Santo. Oitava razão. As igrejas pentecostais estendem a participação de toda a coletividade, tornando mais intenso o ritmo do trabalho e a todos dando oportunidade, não restringindo graduados à pregação do Evangelho. E isso tem sido parte da razão do sucesso, pois ela tem crescido extraordinariamente. Ele está falando isso em 1972, que a pregação do Evangelho não é para quem é graduado, é para todo crente. Igual o nordestino. É para todos. Não é para quem está sentado no banco, quem está estudando, não. Todo mundo é um missionário. Você se converteu, você já é candidato à missão. A missão de onde? Da igreja. A missão de pregar. Você agora tem, sabe, a missão de levar Jesus Cristo às pessoas, no seu trabalho, na sua escola, na sua vizinhança, na sua família. Por quê? Porque o Espírito Santo está aí em você, dando força a você, te usando para levar Jesus às pessoas. Vamos para a última declaração, razão do porquê sou pentecostal. Tendo nascido numa igreja pentecostal, todo o meu ser tem recebido a satisfação espiritual, que somente o Espírito de Deus pode produzir numa vida humana. Isso aqui mexeu muito comigo, sabe por quê? Nós não precisamos de mais nada. Nós não precisamos de reuniões, sabe? Às vezes, existem muitas denominações hoje que, entendendo a psique humana de necessidade de afeto, começou a criar coisas extra-evangelho, como chás, cafés, atendimentos psicológicos. O pentecostal, você não precisa disso, porque quem vai trabalhar na tua alma é o Espírito Santo. É Ele. Então eu não preciso. Sabe como é que o pentecostal cura as mágoas? Vamos para a reunião de oração. Não, o pentecostal cura assim, meu irmão. Tá sofrendo, vamos para uma reunião de oração. E ali começa a orar. Sabe como é que cura? Daqui a pouco você levanta, meu irmão. Aquela angústia saiu da tua alma. Aquele mal saiu da tua alma. Por quê? Porque você venceu numa oração. Então sou pentecostal porque minha alma não tem falta de nada. O Espírito Santo já preenche, eu sou satisfeito. Pastor José Gomes está dizendo, eu sou satisfeito com o Espírito Santo, não preciso de mais nada extra, não preciso de mais nada fora, e o que eu preciso de resolução na minha vida, estou doente, eu vou buscar em Deus em oração, estou precisando de algo da mão de Deus, o cumprimento de uma promessa, vou buscar Deus em oração. Olha o que ele está dizendo, o que nós precisamos está no Espírito Santo. Então olha para o irmão que está ao seu lado e fala, você tem 9 razões porque é pentecostal.